A origem da mente milionária. Pense por um momento na possibilidade de penetrar na mente de um milionário, ver o mundo como ele vê, sentir o que ele sente, tomar decisões com a mesma precisão, ousadia e intenção que o colocaram no topo. Agora, visualize que esse poder não está fora de você, mas já vive dentro, apenas adormecido, esperando ser despertado. Durante anos, Napoleon Hill estudou a trajetória dos homens mais prósperos e influentes que já existiram e revelou uma descoberta surpreendente. O dinheiro é, antes de qualquer coisa, uma construção da mente. Não é necessário ter uma fortuna no banco para começar a pensar como alguém bem-sucedido. O que é essencial é tomar o primeiro passo, assumir o controle sobre sua mente. A maioria das pessoas apenas reage ao que acontece ao seu redor. Já aqueles que alcançam grandes resultados moldam a realidade a partir de seus próprios pensamentos, escolhas e atitudes. Hill mostrou que o pensamento é a semente, o desejo é o combustível e a ação é o terreno onde a prosperidade floresce. Talvez você tenha escutado durante a vida que dinheiro é escasso, que sucesso é coisa para poucos ou que sonhar alto é perigoso. Mas tudo isso são ideias implantadas, programações mentais que sabotam silenciosamente seu potencial. Hill demonstrou que a mente humana é o maior recurso que alguém pode possuir. Quando você aprende a comandar seus pensamentos, deixa de ser prisioneiro das circunstâncias e se torna o autor do seu próprio caminho. Isso não é uma teoria vazia, é uma prática que transforma vidas. A pergunta real não é como fico rico, mas sim como começo a pensar como alguém que já é rico. Porque quando sua mentalidade se alinha com a visão correta, as oportunidades aparecem, as ideias surgem em profusão e a ação se torna natural. Neste conteúdo, você será conduzido a compreender o que realmente distingue quem chega ao topo daqueles que apenas assistem de longe. Vai explorar os princípios invisíveis que regem o êxito, os mesmos que Hill chamou de leis do triunfo. Por isso, continue conosco até o final. Este material foi preparado para quem está cansado de viver no automático e deseja ativar definitivamente uma mentalidade de riqueza. E lembre-se, isso não é apenas uma dose de motivação passageira. Trata-se de uma reconstrução completa de identidade. Napoleon Hill, ao mergulhar nos bastidores dos impérios construídos por grandes magnatas, deixou pistas claras. Agora, cabe a você seguir esse mapa. Está preparado para pensar e agir como alguém verdadeiramente próspero? Tudo começa com um desejo, mas não qualquer desejo. Falamos de uma vontade ardente, intensa, capaz de consumir seus pensamentos e guiar suas decisões. Se essa mensagem já acendeu algo em você, demonstre seu compromisso com sua transformação. Curta este conteúdo. Inscreva-se agora mesmo. Compartilhe com quem precisa ouvir e comente o que mais te impactou até aqui. O começo da transformação milionária. Imagine, ainda que por um breve instante, que você tivesse a capacidade de entrar na mente de uma pessoa milionária. Imagine poder enxergar a realidade sob a perspectiva dela, perceber os sentimentos que a movem, tomar decisões com a mesma firmeza, ousadia e intenção que a conduziram ao sucesso absoluto. Agora, vá um pouco além. Visualize que esse mesmo poder já reside dentro de você. Ele não está ausente, apenas está adormecido, esperando o momento certo para despertar. Durante décadas, Napoleon Hill se dedicou profundamente a investigar os bastidores da vida dos homens mais ricos, influentes e bem-sucedidos da história moderna. Seu objetivo era entender o que havia por trás de suas conquistas. E o que ele descobriu é ao mesmo tempo simples e poderoso. O sucesso financeiro não começa na conta bancária, mas sim dentro da mente. A riqueza, antes de se materializar, é construída mentalmente.
Você não precisa acumular milhões para começar a pensar como alguém próspero. O que você realmente precisa é tomar a decisão de dar o primeiro passo, assumindo o controle absoluto sobre seus próprios pensamentos. A maioria das pessoas vive em modo de reação, sempre respondendo aos estímulos externos. Os verdadeiros milionários, por outro lado, vivem em estado de criação. Não aguardam pelas condições perfeitas. Eles criam essas condições a partir do poder do pensamento, da firmeza das decisões e da consistência das ações. Hill nos ensinou que o pensamento é a origem de tudo. É a semente. O desejo, por sua vez, é o combustível que mantém o motor da mente em funcionamento. E a ação é o solo fértil onde essa semente pode florescer e se transformar em frutos concretos. Muitas vezes, crescemos ouvindo que o dinheiro é escasso, que o sucesso é privilégio de poucos ou que sonhar alto pode nos levar à frustração. Mas todas essas ideias são crenças limitantes plantadas por outros, que atuam como uma programação silenciosa, impedindo o crescimento e abafando o potencial. Hill provou que a mente humana é o ativo mais poderoso de todos. Quem aprende a controlar seus pensamentos conquista o domínio sobre o próprio destino. E essa não é uma filosofia bonita ou inspiracional. É uma prática real, concreta, que muda vidas. A pergunta não deveria ser como posso me tornar rico, mas sim como posso começar a pensar como alguém que já alcançou a riqueza. Porque quando sua mente se alinha com a visão correta, tudo ao redor se transforma. Ideias surgem com mais frequência. Oportunidades começam a aparecer de forma espontânea e agir deixa de ser esforço e passa a ser algo natural. Este conteúdo que você está acessando tem como propósito revelar os verdadeiros fatores que separam aqueles que alcançam o topo daqueles que passam a vida apenas assistindo. Você vai aprender os princípios invisíveis que regem o sucesso, os mesmos que Napoleon Hill chamou de leis do triunfo. Por isso, não se desconecte, não pare pela metade. Este material foi criado especialmente para você, que está cansado de repetir os mesmos padrões, de viver no automático e deseja, de uma vez por todas, ativar aquilo que há de mais poderoso em sua mente, a mentalidade milionária. Isso não se trata de motivação vazia ou frases bonitas para inspirar por alguns minutos. Estamos falando de uma transformação profunda de identidade. Ao estudar os magnatas do mundo, Hill deixou um rastro de sinais e ensinamentos. Agora é sua vez. Você está diante de um mapa, basta decidir se vai seguir. Está pronto para iniciar sua jornada de pensamento e ação como um milionário de verdade? Tudo começa com um desejo, mas não qualquer tipo de desejo. É necessário um anseio ardente e intenso, capaz de dominar seus pensamentos e guiar cada um dos seus passos. Se esse conteúdo acendeu algo dentro de você, mostre que está comprometido com sua mudança. Curta agora este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, inscreva-se no canal e deixe nos comentários qual parte mais te tocou até aqui. Grandes transformações sempre começam com pequenos passos, e este pode ser o passo que vai transformar sua vida inteira. Fé, inabalável, o alicerce invisível do sucesso. A única força capaz de neutralizar completamente o fracasso é a fé. Mas então surge a pergunta: por que tantos a ignoram? A resposta está no desconhecimento do verdadeiro poder dessa energia invisível. Napoleon Hill via a fé como o motor silencioso que faz girar toda a engrenagem do êxito. Para ele, fé não era apenas uma esperança, mas sim uma convicção profunda, firme, inabalável. Quando você acredita de forma plena, com cada célula do seu corpo, que algo grandioso está ao seu alcance, o mundo à sua volta começa a se moldar de acordo com essa visão. É esse tipo de fé que diferencia quem apenas deseja de quem realmente realiza.
A fé verdadeira não é um sentimento passivo que surge do nada. É uma construção diária, uma escolha consciente que se fortalece com o tempo. Hill nos ensinou que a fé pode ser desenvolvida, assim como se desenvolve um músculo. A fórmula está na repetição diária de pensamentos positivos, na visualização emocional dos objetivos e nas ações consistentes que reforçam suas crenças. Quando a mente é exposta continuamente a uma ideia carregada de emoção e certeza, ela começa a aceitá-la como verdade. Isso vai além da inspiração. Trata-se de ciência comportamental aplicada ao sucesso. O subconsciente não questiona o que você repete com emoção. Ele simplesmente absorve. Por isso, muitos fracassam mesmo com enorme potencial. Alimentam mais dúvidas do que certezas. Esperam que os resultados cheguem antes da crença, quando o verdadeiro caminho é o contrário. Primeiro você acredita, depois os resultados aparecem. Hill estudou homens que enfrentaram bancarrotas, rejeições e derrotas, e mesmo assim prosperaram. Todos possuíam uma característica em comum: fé absoluta em si mesmos. Eles enxergavam o que ninguém mais via. Acreditavam mesmo quando estavam sozinhos. E foi essa fé que os guiou, como uma bússola, mesmo nas noites mais escuras. Você pode estar se perguntando como fortalecer essa fé diariamente. A resposta está em algo que parece simples, mas é incrivelmente poderoso: o que você diz a si mesmo. As afirmações que você repete com emoção todos os dias são como sementes lançadas no solo da sua mente. Quando você declara com força que é capaz, que é digno, que é determinado, está cultivando uma realidade nova dentro de si. Evite alimentar pensamentos negativos com a mesma urgência que evitariam veneno. O ambiente mental que você cria em sua mente determina o nível da sua fé e, consequentemente, o tamanho do seu sucesso. A fé é o alicerce invisível sobre o qual toda fortuna é erguida. Sem ela, suas ideias carecem de força. Seus planos, por mais bem elaborados, não passam do papel. Mas com ela, até os sonhos mais improváveis ganham corpo, estrutura, realidade. A mente de quem pensa como milionário age com fé, não com dúvida. Ela se orienta por visão, não pelas circunstâncias do momento. E é exatamente por isso que ela conquista o que muitos consideram inalcançável. Onde a maioria hesita, ela acredita. Onde os outros param, ela avança. Onde muitos caem e desistem, ela se ergue com ainda mais força. Com fé, você se torna o mestre do seu destino. Pode influenciar sua jornada, dirigir seus passos, escolher novos caminhos. Pode transformar completamente sua realidade. Agora, imagine o que acontece quando você decide repetir todos os dias, com convicção, palavras que alimentam essa força interior. Por isso, se algo neste conteúdo tocou você, se uma chama foi acesa aí dentro, não deixe passar. Curta, compartilhe com alguém que precisa disso, inscreva-se agora mesmo e escreva nos comentários como você vai alimentar sua fé a partir de hoje. A jornada é sua, mas você não está sozinho. Autossugestão. O código da mente milionária. Imagine repetir para si mesmo todos os dias frases tão poderosas que sua mente começa a acreditar nelas como verdades absolutas. Esse é o princípio da autossugestão. Para Napoleon Hill, esse era o elo vital entre o desejo ardente e a fé inabalável. Ele entendia a autossugestão como o instrumento pelo qual você se transforma no arquiteto consciente da sua própria mente. Autossugestão vai além de repetir frases positivas diante do espelho. É um processo profundo, intencional, emocional. Hill descobriu que a mente subconsciente é altamente receptiva e, acima de tudo, não julga. Ela não distingue entre o que é verdadeiro ou falso. Ela apenas aceita e processa aquilo que é repetido com emoção e clareza.
Quando você diz a si mesmo com energia e verdade que é capaz, que está pronto, que a vitória é certa, a mente começa a reorganizar suas emoções, suas decisões e até seus comportamentos em direção a essa nova identidade. Mas esse processo exige intenção. Não adianta dizer sou rico se por dentro você se sente pequeno e derrotado. A emoção é o elemento-chave. É ela que penetra fundo, alcança as raízes do subconsciente e altera a programação existente. Hill foi categórico. Escreva seus objetivos com precisão. Veja-os todos os dias como se já tivessem sido realizados e declare-os com voz firme, carregada de paixão. Ao fazer isso, você está codificando sua mente para o sucesso. Está, aos poucos, apagando padrões antigos que te mantinham preso e implantando novos códigos de poder. Você talvez nunca tenha parado para observar seus próprios pensamentos, mas é exatamente aí que se trava a batalha silenciosa entre o sucesso e o fracasso. Se você não usar a autossugestão de forma consciente, sua mente será moldada pelas vozes dos outros, pelas críticas, pelo medo, pelas notícias negativas, pelas crenças limitantes da sociedade. E isso cria um terreno fértil para a dúvida e a estagnação. Por outro lado, quem pensa como milionário toma as rédeas dessa programação. Transforma sua mente em uma central elétrica de criação consciente. E o mais impressionante, mesmo que você nunca tenha praticado isso de forma intencional, já está se autossugestionando o tempo inteiro, sem perceber. Cada pensamento repetido, cada frase que você diz em momentos de crise, cada crença que aceita sem questionar, tudo isso molda sua vida, para melhor ou para pior. Agora que você tem consciência desse processo, pode mudar. Pode programar sua mente para prosperar, resistir, vencer. A autossugestão é provavelmente o poder mais negligenciado, mas também o mais transformador. Os verdadeiros milionários sabem disso. Eles não deixam seus pensamentos ao acaso. Escolhem conscientemente o que pensar, o que sentir e o que repetir. Hill deixou claro: o que separa o sonhador do realizador não é apenas o desejo, mas o tipo de conhecimento que ele escolhe dominar. Saber por si só não é poder. Poder é o uso organizado e direcionado do saber. A maioria acumula informação inútil, aleatória, enquanto os milionários escolhem com precisão o que aprender, de quem aprender e como aplicar esse conhecimento para avançar rumo ao seu propósito. Se isso faz sentido para você, se você quer dominar sua mente e reprogramar seu destino, demonstre sua decisão. Curta agora este vídeo, inscreva-se para receber os próximos conteúdos, compartilhe com alguém que precisa acordar para o poder da autossugestão e comente abaixo como você pretende aplicar isso em sua vida. Seu futuro já começou e ele começa na sua mente. Conhecimento direcionado, a sabedoria que constrói fortunas. Muitos acreditam que o conhecimento é, por si só, sinônimo de poder. Mas Napoleon Hill fez questão de desmistificar essa ideia. O verdadeiro poder está no uso organizado e intencional do conhecimento. Em outras palavras, acumular informações não transforma ninguém. O que realmente muda destinos é aplicar o conhecimento certo, da forma certa, com propósito definido. Os verdadeiros milionários não se perdem em excesso de dados, nem se deixam distrair por informações aleatórias. Eles sabem exatamente o que precisam aprender para alcançar seu próximo nível e mergulham nisso com intensidade. Não estudam por obrigação, não leem por vaidade, não assistem por curiosidade vazia, aprendem com propósito. E mais, eles reconhecem que o sucesso não é uma jornada solitária. Cercam-se de pessoas mais inteligentes em áreas-chave. Buscam mentores, especialistas, aliados estratégicos que complementam seus pontos fracos e aceleram seu progresso.
porque entendem que grandes resultados não nascem de esforços isolados, mas sim de ações inteligentes coordenadas. Muita gente ainda acredita que diplomas são garantia de sucesso. Hill destruiu esse mito ao estudar os homens mais ricos do mundo. Muitos deles não possuíam nenhuma formação acadêmica formal, mas tinham algo ainda mais valioso: domínio sobre conhecimentos específicos, práticos, úteis e voltados para seus objetivos. Sabiam resolver problemas reais, sabiam entregar valor. E é isso que o mundo recompensa. O diferencial entre quem apenas sabe e quem realiza está na direção. Uma mente comum acumula, uma mente milionária constrói. E o que torna esse processo ainda mais poderoso é que você não precisa saber tudo. Você precisa saber o que realmente importa. O conhecimento especializado é a base invisível de todas as grandes fortunas. Ele é o alicerce onde o crescimento sustentável se ergue. Se você sente que perdeu tempo, se falhou muitas vezes, ou se veio de um contexto de escassez, não importa. O ponto de virada está em decidir, aqui e agora, buscar o conhecimento certo, com clareza de propósito e disciplina implacável. Quando você sabe o que está fazendo e por que está fazendo, o universo não tem outra opção senão abrir caminho. Tudo o que existe no mundo físico, cada prédio, cada avião, cada obra-prima, começou como uma simples ideia na mente de alguém. E essa ideia nasceu da imaginação, que é a próxima etapa da transformação. A imaginação é o laboratório invisível, onde tudo se forma antes de se manifestar. Mas antes de avançarmos, reflita: que tipo de conhecimento você tem buscado? Está apenas consumindo conteúdo ou realmente se transformando com ele? Pergunte-se agora: o que preciso aprender para viver meu próximo nível? A resposta a essa pergunta é o seu mapa. Com ele, cada curso, cada leitura, cada mentor se torna uma peça valiosa no quebra-cabeça da sua ascensão. Se essa reflexão ressoou com você, não deixe esse impulso morrer. Curta este conteúdo agora. Compartilhe com alguém que precisa dessa clareza. Inscreva-se para acompanhar a sequência dessa jornada e comente abaixo qual conhecimento você vai buscar com prioridade. A diferença entre onde você está e onde quer chegar pode estar em uma única decisão: imaginação, o laboratório invisível da criação. Tudo o que existe hoje, cada invenção, cada obra de arte, cada conquista humana, começou como uma simples imagem na mente de alguém. Para Napoleon Hill, a imaginação é o verdadeiro ponto de partida da criação. É nela que o invisível ganha forma. É através dela que o abstrato se transforma em plano e o plano se torna realidade. Enquanto muitos tratam a imaginação como algo fantasioso, quase infantil, os milionários a utilizam como ferramenta concreta de construção. Eles entendem que antes de algo existir no mundo físico, precisa existir com clareza dentro da mente. Hill descreveu 2 tipos de imaginação: a sintética, que reorganiza informações já conhecidas, e a criativa, que se conecta com fontes superiores, gerando ideias novas, originais, transformadoras. Foi a imaginação criativa que permitiu o nascimento de grandes impérios, invenções disruptivas, fortunas que mudaram o curso da história. Gênios da humanidade ousaram imaginar o que ninguém via. Eles pensaram diferente, viram possibilidades onde só havia limitações. E a partir dessa visão, agiram com coragem e fé. O milionário visualiza em imagens antes de pensar em números. Ele sente, ouve, vê o resultado final antes mesmo de ter começado. Essa capacidade de imaginar o sucesso com intensidade e frequência transforma a mente em um campo fértil para a realização. A imaginação, quando aliada ao desejo ardente e à fé inabalável, se torna uma força criadora quase imbatível. Visualizar com clareza é mais do que sonhar acordado. É ensaiar mentalmente a vitória. É experimentar por antecipação a vida que se deseja.
e isso altera a forma como você age no presente. O cérebro não distingue o que é real do que é intensamente imaginado. Por isso, quando você visualiza com emoção, sua fisiologia, seu comportamento e suas decisões começam a se alinhar com aquilo que viu internamente. Mas atenção, imaginar e não agir é como acender uma chama e deixá-la apagar. A mente milionária não se contenta com rascunhos. Ela constrói em alta definição. Sente as texturas, define os detalhes, vê a cor, o som, o ambiente, porque entende que aquilo que começa como imagem pode se tornar herança, legado, mudança real no mundo. Se você fecha os olhos e enxerga uma vida próspera, mas quando os abre, age como se nada fosse possível, está sabotando seu próprio poder criador. Mas se você ousa imaginar com força e depois age com base nessa visão, ativa o que há de mais poderoso dentro de si. Quando a imaginação se alinha à ação, o extraordinário deixa de ser ficção e começa a nascer. Desejar é o primeiro passo. Imaginar é o segundo. Mas ainda há um terceiro. E sem ele, nada de concreto acontece. O plano. Um desejo forte e uma imaginação vibrante, sem um plano de execução, são apenas ideias perdidas no tempo. Antes de irmos para essa próxima etapa, reflita. Você tem usado sua imaginação a seu favor? Tem visualizado o que quer? Ou tem se limitado apenas ao que já viveu? Não se prenda ao passado. Use a imaginação para projetar o futuro. Se essa parte te inspirou, não deixe esse fogo se apagar. Curta agora este conteúdo, compartilhe com alguém que precisa reacender o poder da visualização. Inscreva-se para continuar essa jornada e comente abaixo o que você tem visualizado com clareza em sua vida. Porque o que você vê dentro de si pode e deve se tornar realidade. Planejamento. A ponte entre o sonho e a realidade. Desejo é o início. Imaginação é a chama que dá forma. Mas é o plano que constrói a ponte entre o mundo invisível e o mundo tangível. Napoleon Hill foi enfático. Por mais poderosa que seja a sua vontade, ela será inútil se não for transformada em um planejamento estruturado. A ausência de um plano é o que faz com que milhares de sonhos nunca saiam do papel. O mundo está cheio de pessoas com grandes ideias, com objetivos inspiradores, com o coração cheio de vontade. Mas o que separa essas pessoas da realização concreta é muitas vezes a falta de estratégia. Hill ensinou que o planejamento organizado é indispensável para transformar um desejo em algo real. Mas atenção, não estamos falando de qualquer plano. Estamos falando de um plano com clareza, com propósito e com flexibilidade. Esse tipo de planejamento não serve apenas para nortear o que deve ser feito, mas para manter você em movimento mesmo quando a motivação falha. Porque ela vai falhar. Haverá dias em que a inspiração não virá. Haverá momentos de dúvida. E é aí que o plano entra em cena. Ele é a estrutura que sustenta sua ação. É ele quem vai te lembrar do caminho quando tudo ao redor parecer te empurrar para longe dele. A mente milionária constrói metas definidas, com prazos claros, com tarefas diárias, e se compromete a executá-las com disciplina. E mais do que isso, ela ajusta o plano sempre que necessário, mas nunca abandona o objetivo. Hill deixou claro: nenhum sucesso expressivo acontece sem um plano sólido, seguido com persistência. E há algo ainda mais valioso nesse processo. O plano elimina a paralisia da dúvida. Quando você tem um mapa claro do que precisa ser feito, você não depende de inspiração. Você acorda sabendo exatamente qual é o próximo passo. E cada passo dado, por menor que pareça, fortalece a sua confiança. Porque sua mente percebe que você está avançando, e isso alimenta sua fé. A confiança verdadeira nasce da ação, não de promessas. Os milionários constroem sua força interior nesse ciclo. Planejam, agem, ajustam, persistem. Eles sabem que o fracasso temporário é inevitável, mas jamais definitivo.
a menos que você decida desistir. E o que separa quem continua de quem para estar justamente aqui, no plano. Sem ele, qualquer obstáculo parece um fim. Com ele, os obstáculos se tornam apenas desvios no percurso. E quanto mais você treina sua mente para ajustar o plano sem perder de vista o objetivo, mais inquebrantável se torna sua jornada. Flexibilidade com firmeza. Esse é o verdadeiro segredo do progresso duradouro. Você pode ter o desejo mais ardente e a imaginação mais poderosa, mas se não transformar isso em um plano executável, continuará preso apenas ao mundo das ideias. O plano é sua aliança com o futuro, é a prova de que você está levando sua transformação a sério. Enquanto muitos esperam o momento certo para agir, quem pensa como milionário cria esse momento através da organização e da coerência, porque sabe que sonhos não se realizam por sorte. Eles se realizam com estrutura, foco e intenção. Se isso acendeu sua mente e você quer dar o próximo passo rumo à sua própria virada, curta este vídeo agora. Compartilhe com alguém que precisa estruturar seus sonhos. Inscreva-se para acompanhar o restante dessa jornada e comente qual plano você está pronto para colocar em prática. Porque quando você planeja, você anuncia ao universo que está pronto para vencer. Persistência. O elo invisível entre desejo e conquista. Planejamento é o ponto de partida, mas sem persistência, até o plano mais inteligente se desintegra com o tempo. A verdade é que muitos desistem cedo demais. Confundem barreiras com sinais do destino. Acreditam que uma porta fechada significa o fim, quando na realidade é apenas um teste da vida perguntando: você quer isso de verdade? Napoleon Hill foi categórico. A persistência é o elo invisível entre aquilo que se deseja e aquilo que se conquista. É ela que mantém o fogo aceso quando tudo parece querer apagar. É ela que transforma derrotas momentâneas em degraus de aprendizado. É a persistência que separa o sonhador do realizador, o curioso do comprometido. Quem está apenas interessado desiste diante da primeira frustração. Mas quem está comprometido continua. Aprende, ajusta, adapta, mas não recua. Persistência não é insistir cegamente, não é repetir ações ineficazes esperando um milagre. Persistência é flexibilidade com direção, é recalcular a rota sem jamais abandonar o destino. Os verdadeiros milionários pensam com adaptabilidade, mas agem com firmeza. Eles sabem que os frutos mais valiosos raramente vêm rápido, mas que são inevitáveis para quem se recusa a parar. A persistência transforma tentativas fracassadas em lições que fortalecem. Com o tempo, o sucesso deixa de ser algo distante e passa a ser uma consequência lógica, natural, de um comportamento firme. Hill explicou que a persistência pode e deve ser desenvolvida como um músculo. E como qualquer músculo, ela exige treino e 4 pilares fundamentais: um propósito claro, um plano definido, uma mente protegida contra influências negativas e uma rede de apoio formada por pessoas que acreditam em sua visão. Com esses pilares em prática, a perseverança se torna quase inquebrável. Ela resiste ao desânimo, supera críticas, atravessa o deserto da solidão e encontra a força que muitos nem sabiam que tinham. E a beleza disso tudo é que não importa a velocidade. O que realmente importa é não parar. Hoje, talvez você esteja enfrentando um obstáculo que parece imenso. Mas se você decidir que vai continuar, vai ajustar o plano, vai manter a visão viva, então esse obstáculo será apenas uma lembrança no seu caminho de superação. No fim, não vencem os mais rápidos nem os mais brilhantes, vencem aqueles que nunca param. A mente milionária compreende isso profundamente. Ela sabe que os gritos do mundo dizendo pare são apenas reflexos do medo. E mesmo assim, segue em frente. A cada passo, mesmo que lento, ela constrói um caminho sólido. E esse caminho a leva inevitavelmente à realização.
Se essa parte despertou sua força interior, transforme essa energia em movimento. Curta agora este conteúdo, compartilhe com alguém que está prestes a desistir. Inscreva-se para continuar firme nessa jornada e comente abaixo qual obstáculo você vai atravessar com persistência. Porque quando você se recusa a parar, a vitória é apenas questão de tempo. Mastermind, o poder das mentes alinhadas. Nenhuma pessoa se torna extraordinária vivendo isoladamente. Napoleon Hill descobriu, ao estudar os maiores realizadores do mundo, que todos eles partilhavam um segredo. Cercavam-se de mentes poderosas. Eles sabiam que sozinhos somos limitados, mas quando duas ou mais pessoas se unem com um propósito em comum, nasce algo que vai além da soma das partes. Surge um poder invisível, uma força criativa coletiva que ele chamou de Mastermind. Esse conceito vai muito além da amizade ou de networking superficial. Um verdadeiro grupo de Mastermind é formado por pessoas que compartilham visão, propósito e comprometimento. Cada mente presente contribui com ideias, estratégias, incentivo e, principalmente, com energia emocional e intelectual. Quando um grupo está alinhado pela confiança, lealdade e propósito elevado, o impacto é profundo. As ideias fluem com facilidade, as soluções surgem com clareza e os problemas perdem o peso que teriam se enfrentados sozinho. Aquilo que parecia difícil passa a ser possível. Muitas vezes até fácil, quando você está cercado pelas pessoas certas. Nenhum império é construído no vácuo. Todo grande realizador tem, nos bastidores, uma rede invisível de apoio. Uma tribo que pensa grande, que desafia os próprios limites, que recusa a mediocridade e impulsiona o crescimento. O Mastermind é combustível emocional e mental. É um espelho que reflete sua força, mesmo quando você esquece de quem é. É o lembrete constante de que você não está só. Mas atenção! O poder de um Mastermind está diretamente ligado à qualidade das pessoas que dele fazem parte. Estar cercado de mentes negativas, críticas, invejosas ou sem visão sufoca o crescimento. Por isso, os milionários escolhem com rigor quem faz parte do seu círculo. Eles buscam conexões elevadas, gente que inspira, que impulsiona, que está disposta a crescer junto. E mais, também estão sempre contribuindo, elevando o grupo como um todo. Então, olhe para a sua própria vida com honestidade. Com quem você compartilha seus sonhos? Quem influencia suas decisões? As pessoas ao seu redor te empurram para frente ou te puxam para trás? Chegou a hora de fazer essa escolha com intenção, de criar ou encontrar um ambiente onde mentes alinhadas se apoiem, se desafiem, se elevem mutuamente. Porque quando mentes verdadeiramente comprometidas se unem, o impossível perde completamente o sentido. O verdadeiro crescimento começa quando você deixa de caminhar sozinho e passa a caminhar com gigantes. Você não precisa saber tudo, nem fazer tudo sozinho, mas precisa estar cercado de quem enxerga longe e acredita no impossível com você. Se isso tocou seu coração e sua razão, tome uma atitude agora. Curta este conteúdo, envie para alguém que pode fazer parte do seu Mastermind, inscreva-se para seguir com essa transformação e comente abaixo com quem você gostaria de construir um novo nível de vida. A sua rede define o seu rumo e você pode escolher com quem vai crescer. A programação subconsciente, o solo onde tudo floresce. Seu subconsciente é o terreno fértil onde tudo aquilo que você acredita, sente e repete se transforma em realidade. Napoleon Hill deixou claro: tudo o que é constantemente alimentado à mente subconsciente, seja positivo ou negativo, acabará se manifestando no mundo físico. Por isso, a pergunta fundamental que você deve fazer a si mesmo é: o que você está plantando em sua mente todos os dias? Muitas pessoas desejam riqueza, mas repetem frases como: isso é caro demais, dinheiro é difícil ou isso não é para mim.
São pensamentos que programam a mente para a escassez, para a limitação. Por outro lado, a mente milionária planta palavras de poder, de certeza e de possibilidades ilimitadas. E é aí que tudo começa a mudar. Essas palavras não são apenas sons vazios, são sementes. E o subconsciente não questiona, não debate, não filtra. Ele simplesmente aceita e age conforme o que recebe. Se você alimentar sua mente com limitações, ela criará uma realidade limitada. Se você acolher medos, sua vida ficará bloqueada. Mas se você plantar coragem, abundância e merecimento, essa será a colheita que virá. O subconsciente funciona como um servo silencioso, trabalhando incessantemente para moldar sua existência conforme as ordens que você, consciente ou inconscientemente, lhe envia. Esse é o segredo dos milionários. Eles treinam sua mente com disciplina, assim como atletas treinam o corpo. Eles escolhem o que pensar, o que sentir, o que repetir. Sabem que a mente é a oficina onde fé, desejo e persistência se unem para gerar resultados extraordinários. Transformar sua realidade começa pela mudança do seu diálogo interno. Você precisa declarar com convicção o que deseja, visualizar com intensidade, sentir como se já fosse real, repetir todos os dias até que seu subconsciente aceite isso como verdade. Hill comparou esse processo a alimentar uma chama. Se você parar, ela se apaga. Mas se continuar, ela se torna incontrolável, uma força que nada poderá deter. Se hoje sua vida não reflete o que você quer, não é por falta de capacidade, é por falta de comandos claros, fortes e consistentes enviados ao seu subconsciente. A partir de agora, você tem uma escolha: continuar alimentando dúvidas ou plantar fé, continuar repetindo escassez ou proclamar abundância. Seu futuro começa na sua mente. Seu subconsciente está ouvindo. O que você vai dizer a ele hoje? Você teme ou você acredita? Sua realidade externa é apenas um reflexo do que você cultiva internamente. Se deseja resultados extraordinários, comece hoje mesmo a cultivar uma mente extraordinária. Você já possui todas as ferramentas. O que falta é a decisão de usá-las com coragem. E se essa mensagem despertou algo em você, não deixe isso morrer. Curta este vídeo, inscreva-se para continuar essa jornada. Compartilhe com quem precisa dessa transformação e comente qual foi o maior impacto que essa mensagem teve na sua vida. Grandes mudanças começam com pequenos passos. Talvez este seja o seu. Esta caminhada está apenas começando e agora você não está mais sozinho. Vamos juntos rumo à mentalidade milionária.